Bom dia, sétimo ano. Hoje eu vim aqui literalmente tirar o chapéu para vocês, vai para lá, né? Porque eu sei o quanto é difícil você manter uma rotina de estudo em casa, né? Então eu vim aqui parabenizar vocês, porque a maioria, a grande maioria de vocês está conseguindo fazer isso. Então é de tirar o chapéu realmente, tá? Bom, hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de ângulos, tá? Então, só recordando, nós vimos nas aulas anteriores, deixa eu dar aquela ajeitada no cabelo, nós vimos nas aulas anteriores que ângulo nada mais é que uma região, né, formada por duas semirretas de mesma origem, tá? Então, eu pego aqui uma semirreta partindo do ponto O, chamada de semirreta OA, né? Pego uma outra semirreta partindo do ponto O, chamada de semirreta OB, ok? E aí, o ângulo é a região formada por essas duas semirretas, né? Tem essa região aqui interna, teria a região externa também. Tá? Então, o ângulo é toda essa região aqui formada pelas duas semirretas. Tá? Aqui a gente tem entre as duas canetas um ângulo formado, né, entre essas canetas. Bom, nós vimos também que o ponto de origem aqui das semirretas ele é chamado de vértice, né? Então, esse pontinho O aqui, ele é o vértice do ângulo. E vimos ainda que as duas semirretas são chamadas de lados. Então, a gente tem a semirreta OA, que é um dos lados do ângulo, e a semirreta OB, que é outro lado do ângulo. Tá? E sempre que eu quiser fazer a anotação, né, dar nome para esse ângulo, eu vou me referir usando essas letras. O ângulo AOB. Tá? E a gente sempre coloca o vértice no centro das letras, com o acento circunflexo, com o chapeuzinho aqui indicando o ângulo. Tá? Então, esse aqui é o ângulo AOB, tem vértice no ponto O. Bom, também falamos a respeito desse instrumento de medida, que é o transferidor, né? Tá vendo aí? Tá vendo? Né? Esse transferidor ele é usado para medir, né? Achar a medida de um ângulo aqui. E falamos a respeito de ângulos congruentes. Ângulos congruentes são ângulos que têm medidas iguais. Tá? Então, tudo isso foi assunto da semana passada. Hoje vamos falar de ângulos consecutivos e adjacentes. O conceito é bem parecido, tá? Então, presta atenção para não se confundir. Pessoal, a princípio, ó, eu fiz o mesmo desenho, né, nas três imagens, para a gente perceber que essa imagem ela não possui apenas dois ângulos. Tá? A gente tem um total aqui de três ângulos. E eles estão em destaques aqui de acordo com as cores. Por exemplo, ó, aqui na letra A eu tenho o ângulo AOB, que eu pintei de preto, e tenho o ângulo BOC, que eu pintei de laranja. Tá? Eu posso dizer que esses dois ângulos aqui, eles são consecutivos. Ok? Então, vou até escrever aqui já. Ó. Então, na figura 1, o ângulo AOB, ele é consecutivo ao ângulo BOC. Certo? Então, o ângulo AOB, ele é consecutivo ao BOC. Deixa eu usar as cores aqui para ficar de acordo com as cores, né? Então, o ângulo AOB, que é o ângulo preto, ele é consecutivo ao ângulo BOC, que é o laranja. Certo? Bom, mas além desses dois, ó, eu falei que eram três ângulos, né? A gente percebe que tem, além do ângulo BOC, tem esse ângulo grandão aqui, ó, que vai da semirreta OA até a semirreta OC. Então, esse ângulo que está em roxo aqui, que eu não pintei, eu só fiz o arco dele, né? Esse ângulo é o ângulo AOC, ok? Então, além de ter o ângulo BOC, que está em laranja, a gente tem o ângulo também AOC. Tá? Então, esse seria o terceiro ângulo. E eu posso dizer que esse ângulo AOC, ele é consecutivo ao BOC. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, que o ângulo AOC, ele é consecutivo ao BOC. É consecutivo ao ângulo BOC. Só aí na última imagem que eu tenho aqui, ó, é a mesma figura, né? Só que agora quem está em destaque aqui, ó,
são os ângulos AOB, que é o ângulo preto, né? AOB. E tem o ângulo AOC de novo. Então, eu posso dizer que o ângulo AOB é consecutivo ao ângulo AOC. Então, vamos lá usar o preto, né? AOB é um ângulo consecutivo ao ângulo AOC, que é o roxo, né? Tá, até aí tudo bem, professor. Eu consegui visualizar na imagem que a gente tinha três ângulos diferentes, AOB, BOC e AOC. Mas e agora? Você escreveu aí que eles são consecutivos, mas eu nem sei o que é consecutivo ainda, né? Então eu vou dizer para vocês agora o que são ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos, como a gente pode perceber, ó, são ângulos que têm o mesmo vértice. Então, ó, o ângulo AOB e o ângulo BOC têm o mesmo vértice, não tem? O ângulo AOC tem o mesmo vértice do ângulo BOC. E o ângulo AOB tem o mesmo vértice do ângulo AOC. Então, para ser consecutivo, tem que ter o mesmo vértice. Mesmo vértice. Será que precisa de mais alguma coisa? É aí que tá, precisa de mais uma coisa, tá? Além de ter o mesmo vértice, a gente vai perceber que eles têm um lado comum. Ó, repara bem nesses dois ângulos aqui, ó. Aqui eu tenho o lado OB. Não tem a semirreta OB nesse ângulo? Nessa semirreta aqui também tem a semirreta OB. Tá? Então, os dois ângulos têm a semirreta OB. Isso é um dos lados, né? Ó. Então, aqui eu tenho, ó, a semirreta OB. Essa semirreta OB, ó, ela é comum, né? Ela é um lado comum aos dois ângulos. Ela faz parte tanto do ângulo preto, AOB, como faz parte do ângulo laranja, BOC. Então, além de ter o vértice, o mesmo vértice, tem que ter um lado comum. Então, para ser ângulos consecutivos, tem que acontecer essas duas coisas. Tem que ter o mesmo vértice e tem que ter um lado comum. Repare que nas outras imagens também, né? Ó, olha aqui no ângulo A, o ângulo AOC, né? E o ângulo BOC. O lado comum aqui é o lado OC. OC faz parte tanto do ângulo grandão, né? AOC, como do ângulo pequeno, BOC, tá? Então tá aqui, ó, a gente consegue enxergar, né, que OC é uma semirreta comum. É uma semirreta que está nos dois ângulos. Dá para a gente perceber tanto na escrita como no desenho, tá? E o último desenho é a mesma coisa, olha só. Eu consigo perceber que o vértice O ele é um vértice tanto do ângulo AOB como do AOC. E o ângulo OA, né, a semirreta OA, desculpa, essa semirreta aqui de cima, ela faz parte tanto do ângulo grande, AOC, como do ângulo preto que está aqui, ó, AOB. Tá? Então, OA, né, é uma semirreta comum aqui, ó. Nas duas escritas aparecem a semirreta OA e também no desenho a gente consegue perceber as semirretas OA, tá? Só, então é isso. O que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são ângulos que têm o mesmo vértice e um lado comum. Certo? E adjacentes? E ângulos adjacentes? Quando é que eu tenho dois ângulos adjacentes? Então, a gente vai voltar aqui na primeira imagem, tá? Porque a primeira imagem é a única delas que tem ângulos adjacentes, tá? Então, eu posso dizer ali, ó, que o ângulo AOB, além de ser consecutivo ao ângulo BOC, ele é adjacente, tá? Vamos escrever aqui. AOB é adjacente ao ângulo BOC, que é o laranjinha, né? Agora eu confundi vocês, hein? Mas afinal de contas, professor, é consecutivo ou é adjacente? Tá? É as duas coisas. Nesse caso, esses dois ângulos, eles são consecutivos, tá? E também são adjacentes. Aliás, para dois ângulos serem adjacentes,
é necessário que sejam consecutivos, tá? Então, quando dois ângulos são adjacentes, quando forem consecutivos, é preciso que os ângulos sejam consecutivos, tá? Para poderem ser adjacentes, mas não podem ter pontos internos comuns. Sem pontos, não vai caber aqui, tá? Internos comuns. Tá? Então, ó, repare que esses dois ângulos aqui, ó, o pretinho e o laranja, eles não tem nenhum ponto interno a eles que é comum, né? Tive que sair aqui da câmera, gente, para poder explicar. Ó. Não tem pontos internos no ângulo preto, que ao mesmo tempo faz parte do laranja. São dois ângulos distintos, certo? O que não acontece nas outras duas imagens. Repare que esses pontos aqui, ó, que estão no laranja, também fazem parte do ângulo grande, do A ao C. Tá? E a mesma coisa aqui, né? Tem pontos no ângulo preto que correspondem ao ângulo roxo. Então, são pontos internos comuns a dois ângulos. Então, para ser adjacente, não pode ter pontos internos comuns. Tá? É necessário que seja consecutivo, mas que não tenha pontos internos comuns. Vou dar um pause aqui, apagar a lousa e continuar. Pessoal, continuando aqui, ó, fiz mais alguns desenhos para a gente identificar, né, como é que se classificam esses ângulos, se são consecutivos ou se são adjacentes. Tá? Para ser consecutivos, nós vimos que tem que acontecer duas coisas, né? O mesmo vértice e um lado comum. Para ser adjacente, tem que acontecer dele ser consecutivo e não pode ter pontos internos em comum. Tá? Então, nessa primeira imagem aqui, ó, tem dois ângulos, né, destacados em cores diferentes. Tem o ângulo MOP e o ângulo POQ. O que eu posso dizer a respeito desses ângulos? São consecutivos ou são adjacentes? Tá? São consecutivos? Com certeza. Ó, os dois ângulos têm o mesmo vértice. Tá? Vou colocar aqui seguindo as cores. Tá? Então, ó, o ângulo MOP e o ângulo POQ, os dois possuem o mesmo vértice, que é o ponto O, e tem um lado que é comum. Qual lado é o comum aqui? Ó? É o lado OP, né? OP pertence aos dois ângulos, é uma semirreta que faz parte dos dois ângulos, a gente vê aqui na escrita, né? OP é uma semirreta que pertence aos dois ângulos, OP e OP, certo? Então, ele é consecutivo. Ele é adjacente? Também, tá? Lembra que para ser consecutivo, para ser adjacente, desculpa, né? É necessário que ele seja consecutivo. Nem todo ângulo consecutivo vai ser adjacente, mas esse aqui é. Por quê? Porque ele não tem pontos internos em comum, tá? O ângulo roxo não tem nenhum ponto do ângulo roxo que pertence ao ângulo laranja, né? Esses dois ângulos são distintos, não tem pontos internos comuns. Então, MOP... Peraí. Eu escrevi tudo de laranja aqui, né? Deixa eu corrigir aqui, ó. MOP, que é o roxo, ele é consecutivo a POQ, certo? E também, e agora eu escrevi tudo de roxo, MOP também é adjacente a POQ. Aí, esse eu escrevi certo, aqui eu coloquei tudo de roxo. Ok? Então, reparem que eles são consecutivos porque tem o mesmo vértice e tem um lado comum, né? Que é o lado aqui, ó, OP. OP faz parte dos dois ângulos. São consecutivos. São adjacentes por quê? Porque além de serem consecutivos, eles não possuem pontos internos em comum. Tá? Os pontos são distintos. Na imagem de baixo, ó, eu tenho aqui, ó, o ângulo RPS e TPU. Tá? Esses ângulos são consecutivos? Bom, vamos pensar. Ó. Eles têm o mesmo vértice, né? SPR, TPU. Se o vértice é o mesmo, beleza. Mas eles têm lados em comuns? Os lados do SPR e os lados do TPU são iguais, ó. SPR e TPU. Tá? Repare que o vértice P é igual para os dois,
Mas olha nas letras, a gente tem algumas letras que se repetem, né? SP, PR, TP, PU, não tem um lado repetindo, né? Então esse ângulo aqui, esse par de ângulos, ele não é nem consecutivo e nem, muito menos adjacente. Bom, aqui na terceira imagem, eu tenho dois ângulos. Tenho o ângulo AOC, que é esse ângulo reto, né? O ângulo reto de 90 graus. Esse ângulo laranja. E tem o ângulo BOC, que é o ângulo azul. Reparem que os dois ângulos têm o mesmo vértice. Tá? Vou colocar aqui, ó, AOC. É o ângulo azul, né? Com vértice no ponto O. E o ângulo laranja, contrário, né? Que é BOC. BOC, que é o azul. E o laranja, que é o AOC. Tá? Reparem que os dois têm como vértice o ponto O. E eles possuem um lado em comum também. Então, além de ter o mesmo vértice, eles têm um lado em comum, que é o lado OC. A gente percebe aqui o lado OC como sendo o lado comum. Ok? E na imagem também a gente vê que esse lado OC pertence tanto ao ângulo BOC como ao ângulo AOC. Certo? Então, OC é um lado comum. Bom, se eles são consecutivos, talvez eles sejam adjacentes também, né? Nem sempre vai ser. Nesse caso aqui, ó, esses dois ângulos, BOC e AOC, eles não são adjacentes. Por quê? Porque tem pontos do ângulo laranja que pertencem ao ângulo azul, né? Então, tem pontos aqui do ângulo laranja, não são todos, mas existem pontos internos ao ângulo laranja que faz parte do ângulo azul. Então, quando isso acontece, eles não são adjacentes, tá? Para ser adjacente, não pode ter pontos internos comuns. E na última imagem que eu coloquei aqui, eu não destaquei nenhum ângulo, só deixei a imagem aqui. A gente tem vários ângulos aqui para destacar, tá? E eu poderia colocar vários ângulos consecutivos que são adjacentes, consecutivos que não são adjacentes. Por exemplo, ó, esse ângulo que eu vou pintar de azul, EOF, ele é consecutivo e adjacente a esse aqui, ó, FOG, tá? Então eu vou escrever aqui, EOF, tá, de azul, né? Ele é consecutivo e ao mesmo tempo vai ser adjacente ao FOG. Repare que eles têm o mesmo vértice, que é o ponto O, e tem o lado OF como lado comum. Bom, ao mesmo tempo, esses dois ângulos eles são adjacentes também, porque eles não têm pontos internos comuns. Tá? Então, EOF e FOG são adjacentes. Por quê? Os pontos internos não são comuns, não se coincidem, né? Por outro lado, ó, eu posso pegar esse ângulo aqui, que eu vou usar de roxo, o FOH, ele é consecutivo tanto ao azul como ao laranja, tá? Então, FOH, ele também é consecutivo, tá? Ao FOG e é consecutivo ao EOF, ok? Mas ele vai ser adjacente ao laranja? Ao laranja não, tá? Mas ao azul sim. Então, se eu colocar aqui, ó, posso até colocar em destaque aqui, ó, EOF também é adjacente ao FOH. FOH, tá? Eles possuem o mesmo vértice, tem um lado em comum, que é o lado OF, e não tem pontos internos comuns, tá? Tô falando do azul e do roxo. Já em relação ao roxo e o laranja, eu não posso falar que são adjacentes. Apenas posso dizer que são consecutivos, tá? Não cabe para escrever ali, mas o FOH é consecutivo ao FOG. Porém, não são adjacentes, porque tem pontos do ângulo roxo que pertencem ao ângulo laranja, né? Quando a gente tem pontos internos comuns, eles não são adjacentes. Só é isso. Um abraço, até a próxima.